Profissionais criativos nem sempre têm picos de imaginação. Problemas pessoais como cansaço físico, a própria baixa de autoestima, ruídos externos, tudo isso pode acabar com a produtividade de especialistas em criação de conteúdo. Mas apesar disso, não se desespere. Mesmo com a falta de inspiração, existem sim diversos meios para estimular a sua criatividade. Não são segredos milenares não, hein? Mas são dicas práticas para que você possa aplicar no conforto do seu lar ou até mesmo no seu escritório. Então, vamos lá. Solta a vinheta. Para os pesquisadores, a maior causa da ausência de criatividade é a falta de estímulos. O cérebro é um órgão complexo e alimentar as diversas partes que o compõem é essencial para ter novas ideias. Por exemplo, acordar, ir ao trabalho, realizar as mesmas tarefas, voltar para casa, tomar banho, jantar, ver televisão e dormir. Esse tipo de atividade cotidiana é tudo que você deve evitar para trazer a sua inspiração. Pois é. Mas olha só, tem 4 fases para o surgimento de uma grande ideia. São elas. Número 1, a preparação. É simples, consiste no estudo preparatório acerca de um tema. Número 2, incubação. Incubação é o tempo em que a ideia é formulada dentro da mente, de maneira despercebida pelo ser. Número 3, iluminação. É quando a ideia chega à consciência. E número 4, a verificação. Ocorre ao checar se a ideia é realmente boa. Assim, aquele pequeno devaneio se torna uma grande ideia. Mas como você pode ver, existe um processo. Ser mais criativo envolve mudar sua forma de pensar e trabalhar para remover os obstáculos no caminho da sua criatividade natural, permitindo que você a alcance e a desenvolva. Os passos a seguir são dicas e técnicas bem simples de como fazer isso por meio de novos hábitos e mudanças da sua própria mentalidade. Vamos lá? Tenha um propósito. Assim como para qualquer objetivo traçado, você será muito mais eficiente se tiver um propósito. Ou seja, o motivo pelo qual deseja ser mais criativo. Pode ser para se tornar um grande vendedor, um designer diferenciado ou simplesmente ter mais facilidade para solucionar problemas do seu dia a dia. Mas sim, é preciso ter um propósito que inspire você a seguir em direção a inovações e novas soluções para atingir seus reais objetivos. Estude muito. Como dito antes, não existem ideias sem conhecimento. É preciso sim que você tenha base para surgimento de criatividade. Você pode tentar exercitar isso agora mesmo. Pense em uma área sobre a qual você não domina. Agora tente inventar soluções e novidades para revolucionar o setor. Difícil, não é mesmo? Então, por sorte, hoje temos a internet, um dossiê infinito de informações disponíveis à distância de apenas um clique. Você pode assistir vídeos, ler artigos, livros, podcasts e mais uma infinidade de materiais disponíveis de maneira gratuita e instantânea. Então lembre-se, seja qual for o tema sobre o qual você vai escrever ou falar, é preciso estudar e compreender. Só assim será possível absorver informações e iniciar o processo criativo. Saia da sua zona de conforto. Uma característica comum a todos os grandes criativos da humanidade é a fome pelo conhecimento. Eles observaram o mundo, aprenderam sobre variados temas e se arriscaram em áreas que não dominavam por completo. E não foi à toa não. Sair da zona de conforto é um exercício necessário para que o cérebro ative diferentes áreas e, consequentemente, formule novas ideias. Mas não entre em pânico. Você não precisa começar do zero, não. Existem muitas áreas relacionadas a todos os temas e é possível conectá-las. Por exemplo, você é fera em marketing digital? Então, comece a aprender sobre programação. É um expert em literatura? Então ainda há 6 outras áreas relacionadas à arte que você pode aprender. Tem conhecimentos em nutrição? Então ótimo, você pode começar a explorar um pouco sobre educação física. Isso também inclui os seus hobbies, por exemplo. Portanto, assistir a séries de alguns gêneros diferentes que você nunca assistiu, jogar algum outro esporte, conversar com outras pessoas. O cérebro humano é uma ferramenta muito, mas muito poderosa, muito além do que você imagina. Então explore o máximo do potencial. Muitas vezes, até mesmo pequenos atos podem impulsionar a criatividade. Vou dar um exemplo. Você escolher uma rota diferente para ir ao trabalho ou até mesmo ir a uma consulta do médico, sentar em algum local diferente do que você toma o café da manhã ou o seu jantar, tentar adivinhar o objeto com olhos vendados. No caso de redator, há uma possibilidade ainda bastante diferente.
Candidatar-se a uma categoria, por exemplo, sobre escrever de algum outro tema, algum outro assunto ou gênero. Isso aumenta, inclusive, a forma de você falar de outros conteúdos. Se você parar para refletir, os grandes pensadores sempre se arriscam em novas áreas. Por exemplo, o próprio Leonardo da Vinci. Ele foi um grande e renomado artista. Além de pintor, ele era escultor, poeta e músico. Aí estão as áreas que estavam relacionadas, como eu falei ainda agora. Mas além disso, ele destacou-se como arquiteto, como cientista, matemático, anatomista, botânico, inventor e engenheiro. Calma, você não precisa igualar, tudo isso com você, e muito menos com outros gênios da humanidade. A ideia é que você saiba que quanto mais você desafia seu cérebro, mais ideias vão surgir. Fuja da rotina. A mesmice é certamente um remédio de baixa qualidade para o cérebro. Quando você faz as mesmas coisas todos os dias, o seu cérebro se acostuma com a rotina e estagna, não adianta. Você vai ficar forçando, suas ideias não surgirão de um momento para o outro, então não adianta. Durante a fase de incubação, elas estão se desenvolvendo, mesmo que você não perceba. Então, sempre, mas sempre que a sua criatividade estiver em baixa, tente realizar atividades que geralmente não fazem parte do seu dia a dia. Mesmo à frente do computador, existem milhões de possibilidades. Abra as janelas do seu quarto, do escritório, deixe que os seus 5 sentidos afloresçam, trabalhem. Sinta o vento bater no rosto, cheire os novos aromas, experimente sabores inéditos, vá a lugares que você nunca foi, escute músicas diferentes das usuais. Ao estimular o funcionamento dos sentidos, a criatividade surge, ela vem naturalmente. Observe o mundo ao seu redor. Muitas vezes, as ideias surgem das associações mais absurdas. Vivenciar tudo o que o mundo oferece pode fazer emergir a criatividade em instantes. Steve Jobs, por exemplo, teve a ideia de criar embalagens compactas para seus produtos depois de observar a caixinha na qual ele estava comendo sanduíche. Então, exercite essa atividade de observar. Relacione-se com as pessoas ao seu redor. Muitas vezes temos uma fonte inesgotável de criatividade nas pessoas que estão ao nosso lado e a gente nem observa. Conversar com a família e amigos pode ser um ótimo meio de conseguir estimular as novas ideias. Portanto, relacionar-se é uma ótima solução para estimular ainda mais a criação de novas ideias. Esse processo é também conhecido como brainstorming, algo como tempestade de ideias, tempestade cerebral em português. É um dos modelos de maior sucesso nos ramos criativos de negócios. Então, brainstorm. Peça ajuda para outras pessoas. Certamente, 2 mentes criativas pensam melhor do que uma. Então, externalizar as suas ideias pode ser o que faltava para que elas comecem a fluir. Na antiga Grécia, famosos pensadores como Platão e o próprio Aristóteles costumavam discutir com seus alunos para formular novos pensamentos. A arte do diálogo sempre foi favorita dos filósofos, que acreditavam que o auxílio de outras mentes criativas ajudavam no argumento mais conciso. Você não está sozinho, então compartilhe suas considerações com os outros. Essa prática pode sim surpreendê-lo e será possível contribuir e retribuir em outro momento. Mas a gente sabe que segredo existe. Descanse bastante. A incubação pode ocorrer em diversos níveis temporais. Pode ser que ela venha em 5 minutinhos ou demore até mesmo anos, até que finalmente se torne uma ideia palpável. Isso não impede que você tenha uma ideia genial em poucos segundos, ou que depois de um longo período de pensamentos, você perceba que a sua idealização não era assim tão boa como você imaginou. Em ambos os casos, sim, é preciso dar um tempo para a sua mente. Repare que, se pensarmos literalmente, isso não acontece nunca. O cérebro de um ser humano vivo nunca deixa efetivamente de funcionar, mesmo enquanto ele dorme. A verdade é que pausas e descansos fazem sim muito bem para o cérebro. Coloque as ideias no papel. Depois de tudo isso, as ideias começarão a surgir. A princípio, elas poderão não ser tão boas assim. Isso pode ocorrer por diversos motivos. Faltaram estudos para servir de alicerce, você não descansou o suficiente, ou até mesmo elas simplesmente ainda não estão de forma completa, digamos, na sua mente. Ainda assim, sabemos como é trabalhar com prazos. Tenho certeza que essas dicas fizeram algum sentido para você. Então, dê seu like, compartilhe e assista a segunda parte sobre criatividade aqui nesse canal. Até a próxima! Voar sempre!